algumas diferenças. E as diferenças dos dois é gritante. Mas eles têm também algumas semelhanças. Então, eu gostaria que vocês abrissem a palavra de Deus em 1 Samuel, capítulo 8, do versículo 4 ao 22. Primeira Samuel, capítulo 8, do versículo 4 ao versículo 22. Obrigada, Deus. Versículo 4, a palavra de Deus vai dizer que então os anciãos e todos de Israel se consagraram e vieram a Samuel a Ramá. E lhe disseram: Vê, já estás velho, e os teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constituir-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe como o tem todas as nações. Porém, esta palavra não agradou a Samuel, quando disseram: Dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel: Atende a voz do povo, em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Segundo todas as obras que fez desde o dia em que tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou e a outros deuses serviu, assim também o faz a ti. Agora, pois, atende a sua voz, porém adverte-o solenemente e explica-lhe qual será o direito do rei que houver de reinar sobre ele. Referiu Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pediu um rei. E disse: Este será o direito do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará dos vossos filhos e os empregará no serviço dos teus carros, e como seus cavaleiros, para que corram adiante deles. Os porá uns por capitães de 1.000 e capitães de 50, e outros para lavrarem os seus campos e ceifarem as suas messes, e outros para fabricarem suas armas de guerra e o aparelhamento dos seus carros. Tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará o melhor das vossas lavouras e das vossas vinhas e dos vossos olivais, e o dará aos seus servidores. As vossas sementeiras e as vossas vinhas dizimará, para dar aos seus oficiais e aos seus servidores. Também tomará os vossos servos, as vossas servas, os vossos melhores jovens e os vossos jumentos, e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho, e vós lhe sereis por servos. Então naquele dia clamareis por causa do vosso rei que houvestes escolhido. Mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Igreja, repita comigo: o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Porém o povo não atendeu a voz de Samuel e disse: Não, mas teremos um rei sobre nós, para que sejamos também como todas as nações. O nosso rei poderá governar-nos, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as repetiu perante o Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: Atende a sua voz, e estabelece-lhes um rei. E Samuel disse aos filhos de Israel: Volte cada um para a sua cidade. Deus, nós queremos louvar e engrandecer o teu santo nome, Deus. Nada nós podemos fazer aqui se não estivermos debaixo das tuas mãos, da tua graça e da tua misericórdia, Deus. Obrigada pela tua palavra, a tua palavra que traz vida, renovo, transformação, que acabou de ser lida, Deus. Que a sensibilidade do teu Santo Espírito seja sobre cada um nesta noite, Pai. E que nada, Senhor,
nada que for de encontro, Senhor, a tudo aquilo, Deus, que não for do Senhor, seja estabelecido nessa noite, Deus. Nós pedimos, Senhor, a cobertura dos teus anjos sobre esta casa, porque é o Senhor quem dá ordem aos seus anjos, Pai. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor acampe, Senhor, os seus anjos sobre aquela porta, Senhor, sobre este púlpito, sobre este altar, sobre esta igreja, Deus, para que a sua palavra, que será ministrada do alto e do céu, traga renovo, traga transformação, traga libertação, traga cura nos nossos corações, Pai. Obrigada, Senhor, por esta noite. Nós louvamos e engrandecemos o teu santo nome. Amém e amém. Pode se assentar, igreja. Amém? Igreja, aqui nós estamos falando então sobre os 2 primeiros reis de Israel. E essa lição, nesse texto, ele tem muitas lições para nós hoje aqui. Que a sensibilidade do Espírito nos preencha. Havia diferenças ali entre eles gritantes sobre os 2 líderes. Mas eu quero falar sobre algumas semelhanças primeiro. O nome dos 2 tinha um forte significado. Davi, ele era amado por Deus. E Saul era pedido a Deus. Ambos tinham uma boa aparência. Davi, ele era ruivo, ele tinha belos olhos, ele era formoso. E Saul era forte, Saul era belo na altura, né? Sobressaía a todos do ombro para cima. Então foram 2 homens escolhidos por Deus. Quando a gente fala de Saul e a gente fala de Davi, eu acredito que Saul, tanto na vida de Davi como na vida de Saul, ele amou os 2. Ele quis dar o melhor dele para os 2. Mas infelizmente a caminhada deles não foi exatamente como o Senhor tinha no coração de Deus. Davi foi escolhido por Deus, Saul foi fruto de um pedido, de um povo que rejeitou o próprio Deus. Samuel na época era juiz, Samuel na época cuidava do povo, mas os filhos de Samuel não eram filhos que tinham, na verdade, né, uma vida totalmente com Deus. Eles eram falhos. Então, quando o povo se levanta, falando para Samuel, você já está velho, nós precisamos de um rei. E ali eles rejeitam. Eles não rejeitam Samuel, porque o próprio Deus diz que eles rejeitam o próprio Deus. E muitas vezes, igreja, nós estamos assim. Nós estamos rejeitando o próprio Deus. Quando há um ensinamento, quando há uma exortação, quando há uma preocupação com uma mudança, todos nós somos falhos. Todos nós temos pecados. Mas nós precisamos entender que nesse ano que está terminando, tem que haver mudança sobre as nossas vidas. Tem que haver perdão. Tem que haver uma vida com Deus verdadeira, não de mentira. Porque quem é o dono da mentira? É o diabo. E é isso que o diabo quer. O diabo quer nos afrontar, o diabo quer nos separar, o diabo quer nos dividir como igreja, o diabo quer fazer um ficar com diferença do outro, e isso é do diabo, não é de Deus. Deus não quer isso para mim e para vocês que estão aqui hoje. Deus quer nos amar de uma forma sobrenatural. Mas para isso nós temos que entender que na caminhada nós teremos desafios. Nós teremos desafio que precisaremos enfrentar. Nós teremos problemas, teremos circunstâncias que talvez a gente não vai saber lidar. Mas o Senhor é aquele que conhece tudo de cada um de nós. Ele sonda a nossa mente e o nosso coração. As diferenças entre os 2 eram gritantes. Os nossos corações, nessa noite, igreja, eu quero deixar uma pergunta para você pensar, para você levar para a tua casa e pensar. Um ano que praticamente nós estamos terminando. O seu coração anseia por Deus? Será que nós temos essa certeza no Senhor? Que o nosso coração verdadeiramente anseia por Deus? Nós temos que ter essa certeza. Nós deleitamos em Deus quando realmente precisamos ter atitudes, tomar decisões. Será que a gente deleita no Senhor e fala, Senhor, me fala o melhor caminho? Senhor, me dá a direção. Será que a gente verdadeiramente deleita-se no Senhor? São perguntas que a gente pode levar na caminhada para que a gente realmente venha entender a nossa caminhada com Deus.
Será que nós temos prazer em agradar o Senhor? Quando nós temos prazer em agradar o Senhor, nós não machucamos o Senhor. Nós não fazemos coisas que deixam o coração de Deus triste. Será que verdadeiramente nós podemos dizer que temos prazer em amar o Senhor? Verdadeiramente. Há uma disposição para obedecer. Enquanto Saul era persistente na desobediência, Davi tinha um coração obediente. Davi tinha aquele coração: se eu errei, eu peço perdão. Se eu não estou fazendo a coisa certa, eu peço perdão. Eu quero acertar. Eu quero fazer a coisa certa. É assim que nós temos que caminhar com o Senhor. O sonho de Davi não era se exaltar, não era se glorificar, não era mostrar que ele era o melhor. Não, não era isso. O sonho de Davi era ter uma casa para Deus. Nós temos uma casa para Deus. Esta casa é uma casa de Deus. O sonho de Davi era ter uma casa para Deus. Olha a diferença de Davi e de Saul. Ele não queria se vangloriar, ele não queria nada disso. Saul não tinha cuidado com as pessoas. Ele não tinha cuidado com os outros. Tem uma passagem na Bíblia que fala sobre a cidade de Nod, que ele foi lá e exterminou todos os profetas. Ele mandou um pessoal ir lá e matar todos os profetas que estavam lá naquela cidade. Podia se ver também como que Saul tratava o próprio filho. Como que Saul tratava o próprio filho? Como que Saul tratou Davi, o seu melhor soldado? Aquele que ele podia confiar, aquele que ele podia depositar a vida dele, falar vai, porque ele ganhava todas as guerras. Como que ele tratava as pessoas? Só isso há uma diferença muito grande nos dois. Disposição para nós, como igreja hoje, admitirmos alguns erros. Saul não tinha essa disposição. Jamais. Davi, mesmo errado, mesmo tendo traído, mesmo tendo mandado matar Urias, colocar Urias lá na frente, né, da guerra, mesmo assim, Davi bate o rosto no chão e ele pode pecar, mas jamais naquele mesmo pecado. Quando ele fala sobre o Salmo de número 51, ele bate o rosto no chão. E ali realmente o Senhor perdoou Davi. Se nós hoje que estamos aqui, se Davi tivesse sentado aqui hoje, com certeza nós não perdoaríamos um monte de coisa que Davi fez. Mas Deus, Ele é misericordioso. Deus é aquele que nos guarda, que nos protege. Deus é aquele que nos dá a direção. Nada que é de Deus vai voltar vazio, igreja. Nada. A palavra de Deus, ela tem que vir para nos mudar verdadeiramente. Nós estamos praticamente terminando o ano. Estamos entrando em mais um ano. Quantas promessas que nós fazemos a nós mesmos. Quantas promessas. Mas a única promessa que eu e você precisamos fazer com urgência é que Deus nos guarde na mudança que nós precisamos ter. 2026, todo mundo está falando que vai ser um ano, né? Assim, assado, assim, assado. Para nós, vai ser o melhor ano da nossa vida. Vai ser o melhor ano da nossa vida. Porque não há desafio, não há nada que o Senhor não possa fazer por nós. O inimigo, igreja, muitas vezes ele só se levanta para cair. Ele não tem poder. Porque o nosso Deus é maior. O nosso Deus é aquele que faz todas as coisas. Amém? Disposição para você admitir os próprios erros. Saul não tinha. Ele não admitia os erros. Ele sempre se justificava. Ele não conseguia parar para escutar. Então ele se justificava. Quando a pessoa se justifica muito. Precisamos orar, igreja. Precisamos orar o tempo todo. Porque a justificação, ela vem de Deus. É Deus que vai justificar a minha e a tua vida diante do altar dele. O que as pessoas pensam, o que as pessoas falam, o que as pessoas comentam é um problema de cada um. Nós tivemos aqui uma palestra
com a Cris Silva, uma psicóloga, e ela falou muito forte sobre isso. E tudo que ela falou aqui, eu guardei no meu coração. Quando nós temos algum tipo de problema, e a gente tem problemas com outras pessoas, é Deus quem vai cuidar e justificar. Às vezes o problema não é mais nosso, o problema já é do outro. A nós cabe somente orar. Como que eu e você reagimos diante dos erros, quando muitas vezes somos advertidos, quando muitas vezes somos exortados? Como que nós, como pessoa, agimos? Isso tudo é importante, igreja, para que a gente possa entrar num outro ano entendendo que o Senhor faz a obra, que o Senhor vai curar, que o Senhor vai restaurar. Mas para isso nós temos que ter verdadeiramente uma vida com Cristo. Se nós não tivermos, nós estamos saindo daquilo que o Senhor tem para nós. E eu tenho certeza que o Senhor é aquele que cura, que restaura a vida de cada um de nós. Amém? Como que nós também podemos nos comportar diante de algum perigo que a gente venha passar, sofrer na nossa casa, na nossa vida, na nossa família? Tudo na nossa vida nós temos que ter a dependência de Deus. Se nós não tivermos a dependência de Deus, nós estamos no caminho contrário da história. A palavra de Deus vai dizer que quando baixamos nas águas, quando recebemos Jesus, nós somos novas criaturas. E hoje, infelizmente, a gente tem visto que não é assim que funciona. Quando eu comecei a caminhar com Jesus, essa é a primeira igreja da qual eu participo. Eu não vim de outras igrejas. Eu não posso te falar que uma é melhor ou que outra é pior. Não posso. Eu posso te falar o que eu vivo nesta igreja. E eu preciso falar que nessa igreja eu só fui abençoada. Nessa igreja eu aprendi, nessa igreja eu fui exortada, nessa igreja eu parei de ser magoada, né? Porque às vezes a gente se magoa por tudo, né? E Deus foi trabalhando, foi na minha vida. E eu sei que Deus tem um propósito para mim aqui nesta igreja. Eu não vou sair da igreja por causa de nada e nem de ninguém. Jamais. Jamais. Nenhuma pessoa que sai da igreja sai por pessoas. Ela sai porque realmente chegou o tempo dela, ela sai porque realmente talvez ela não entendeu a exortação, ela realmente se magoa, alguma situação acontece e ela vai embora. E que ela possa ser bênção onde ela estiver. Não foi aqui, talvez seja em outro lugar. Mas nós que caminhamos juntos como igreja, nós que caminhamos junto como irmãos, nós temos que caminhar em unidade. Nós temos que seguir nessa direção, porque é isso que Deus quer de mim e de você. Tudo que vier contra aquilo que Deus não quer, não é de Deus. E nós temos que ter essa sensibilidade para entender que Satanás trabalha contra o tempo todo. Então Satanás vai deixar eu ficar com raiva de um, com raiva do outro, é assim que ele trabalha, né? Mas nós temos um Deus, que é um Deus que nos cura e nos restaura. E eu tenho certeza que esse ano de 2026 vai ser um ano abençoado para mim e para a sua vida. Eu tenho certeza. Quem que preenche o seu coração nessa noite? Saul? Davi tinha uma harpa. A harpa de Davi era somente dedilhada. Quando ele dedilhava a harpa e saía o som, o Espírito de Deus vinha. O que tinha Saul sobre as mãos? Uma lança. Como está a nossa vida, igreja? Nós estamos com a harpa na mão ou nós estamos com a lança? Tem hora que a gente está com a lança, né? A gente quer mirar e dar na pessoa. Mas não é assim. Quando a gente fala de dois líderes, quando a gente fala de tantas diferenças gritantes que tinham os dois líderes, a gente vê que quando chega ali no final da vida deles, né? No final da vida, todo mundo vai passar por esse final da vida. Todos nós vamos embora um dia daqui. Quando eles chegam no final da vida, como que morre Saul? Saul traz a própria morte para ele. Morreu sem Deus, morreu em pecado,
Morreu afastado do Senhor e morreu novo. Os dois reis reinaram durante 40 anos. 40 anos reinou Saul e 40 anos reinou Davi. Como que morre Davi? Davi morre na velhice. Davi morre já com uma idade avançada. Davi morre com Deus. Mesmo tendo pecado e tendo agido do jeito que ele agiu, Deus conhecia o que estava no coração de Davi. E é isso que Deus traz para nós nessa noite. Deus conhece o que está dentro de cada coração aqui. Toda justificação que eu e você precisamos para esse novo ano que vai vir do alto, vai vir do céu. Não se preocupem. Não se preocupem, não tenham preocupações com nada, como foi aberto hoje aqui o culto. A gente se preocupa com o que vai comer, a gente se preocupa com o que vai vestir. Não se preocupe com nada disso. Porque Deus vai prover tudo sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre os nossos filhos. Davi é lembrado até os dias de hoje. Como que é lembrado Davi até os dias de hoje? Segundo o coração de Deus. Como será, igreja, que eu e você seremos lembrados? Será que nós seremos lembrados? Faz falta? Nossa, aquela pessoa faz falta. Como era bacana quando aquela pessoa estava com a gente? Ou será que a gente nem falta sente? Como seremos lembrados? Qual é? O que você e eu vamos deixar como legado? Sabe, igreja? É forte às vezes a palavra de Deus quando ela vem, mas quando você começa a caminhar com Jesus, quando você começa a caminhar com as pessoas, você começa a perceber que tem muita coisa ainda que Deus precisa agir no nosso meio, né? Tem muitas coisas que Deus precisa trabalhar em nós. E eu tenho certeza que esse final de ano para mim, foi a maior lição da vida que eu pude receber. E eu agradeço a Deus. Porque Deus ainda é um Deus de livramento. Deus ainda é um Deus que cuida, que conhece a nossa vida, a nossa casa, a nossa caminhada. Então, esse ano foi um ano assim que eu tenho certeza que a Valquíria de 2025 não será mais a Valquíria de 2026. Então, o que eu deixo para vocês hoje com essa história, né, que é uma história bem conhecida tanto de Saul como de Davi, é isso. O que nós estaremos levando para 2026? Você estará carregando a harpa para que o Espírito possa trabalhar em você? Ou você estará com a lança na mão? Se você estiver com a lança na mão, você vai ter que voltar um pouquinho para trás. E vai ter que entender o que Deus quer com a tua vida. Mas se você estiver tocando a harpa, se você estiver tocando a harpa, como Davi tocou, o Espírito Santo vai nos dar direção. O Espírito Santo vai nos levar adiante. Sabe como, igreja? Na paz que excede todo entendimento. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E é assim que nós temos que seguir nesse ano de 2026. Amém? A palavra é bem curtinha hoje. Amém? Eu quero agradecer vocês. Eu gostaria que vocês curvassem a cabeça de vocês. Eu quero orar. Eu tinha escrito um monte de coisa aqui, né? Mas quem fala, na verdade, não sou eu, é o Senhor. Eu gosto sempre de dizer que eu trago as minhas anotações, mas eu não consegui falar nada daquilo que eu precisava entregar hoje aqui. Mas eu sei que o que o Senhor tinha que entregar hoje aqui, Ele já entregou. Amém? Curve a sua cabeça em nome de Jesus. Amém? Senhor, obrigada, Pai. Obrigada por essa noite, Pai. Essa noite foi uma noite que o Senhor escolheu, Deus. Essa noite foi uma noite que o Senhor escolheu cada um que está aqui, Deus. Cada um, Deus. Nós queremos te agradecer, Pai, porque mais esse ano o Senhor cuidou de nós, Pai. O Senhor esteve conosco, com a nossa casa, com a nossa família, com os nossos filhos. O Senhor não nos desamparou, Deus. Pai, nós cremos, Deus, na Tua palavra, porque a Tua palavra é vida para mim e para todo mundo que está aqui, Deus. Nós te pedimos essa noite, Deus, se há algo, Deus, que o Senhor precisa mudar em nós.
Se há algo, Senhor, que precisa ser consertado sobre a nossa vida, Deus, esse é o último domingo antes do Natal, Deus. E nós te pedimos, Deus, continue falando, Deus, aos nossos corações. Nós queremos caminhar, Senhor, com a harpa que Davi carregava, Deus. Que quando somente a harpa era dedilhada, o teu Santo Espírito se aproximava de Davi, Deus. Ó Pai, que a lança não venha fazer parte da nossa vida, Deus. Tira isso de nós, Pai, porque isso não é do Senhor. Obrigada, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor já fez sobre esta casa, sobre este lugar, sobre a minha vida, sobre a vida de todos nós que estamos aqui, Pai. Nós louvamos e engrandecemos teu santo nome, porque tu és santo. Tu és santo, santo, santo é o Senhor. Obrigada, Jesus. Louvado seja o teu nome. Engrandecido seja o teu nome. Louvado seja o teu nome. Engrandecido seja o teu nome. Obrigada, Jesus. Obrigada, Pai, por todos os dias, Deus. Obrigada por cada momento, Deus. Obrigada por cada sim que fez com que nós pudéssemos crescer, Pai. Obrigada por cada não, Senhor, que nos fez parar, Senhor, porque o Senhor sabe de todas as coisas. Obrigada, Senhor, pela espera que o Senhor traz para cada um de nós, Pai, porque é um desafio para a nossa vida esperar no Senhor, Deus. Mas eu sei, Deus, como todos nós que estamos aqui, Pai, que nada perdemos quando esperamos em Ti, Deus. Obrigada, Senhor. Nós louvamos e engrandecemos Teu santo nome. Amém, Jesus. Obrigada, Jesus, e amém, Jesus. Amém, Aleluia. amém e amém. Aleluia. Amém, amém, igreja. Vamos ofertar e dizimar na casa do Senhor, amém? Amém. E exaltarei teu nome, exaltarei teu nome, exaltarei teu nome, grande Deus, Senhor e Pai, te exaltarei, Senhor. Aleluia. Ô glória, levante seu envelope, amém? Glória a Deus. Hoje é o dia que você pode estar aí semeando, né, na obra do Senhor, semeando nessa terra boa, firme, Aleluia. amém? Que é a igreja cristã. Levante seu envelope, amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigada, Senhor, por esse momento de nós podermos estar entregando, Senhor, o melhor de nós aqui nessa noite, Pai. Obrigada, Senhor, porque nada tem nos faltado, o Senhor tem cuidado de nós, Pai. Obrigada, Jesus. Obrigada por tudo aquilo que o Senhor já fez. Neste lugar, nesta casa, Pai. Nesta terra que é uma terra boa. Obrigada, Senhor. Em Aleluia. nome de Jesus, nós te agradecemos cada semente nesta noite. Amém e amém. Exaltarei teu nome, exaltarei teu nome, exaltarei teu nome, grande Deus, Senhor e Pai, te exaltarei, Senhor. Aplauda a igreja, amém? Aleluia. Vamos passar então alguns recados rapidinho para vocês aqui. Dia 24, dia 31 de dezembro, não haverá tarde da bênção, que é às 15 horas. Amém? O culto do dia 31 de dezembro, se você quiser participar do ano novo aqui na igreja, vocês podem procurar a pastora Andréia, porque ela está com um cardápio, né? Então você vai falar, você vai ver o cardápio ainda que precisa trazer, e você pode estar trazendo. Acampamento dos Jovens, 2026, a data vai ser dia 13/2, o valor é R$120. Se você não vai, você pode estar ofertando na vida de algum jovem, Aleluia. né? Pode estar ajudando aí algum jovem para estar vindo.
vocês podem falar com a Tainara ou com o Vitor. Hoje é eles que estão na direção dos jovens. Amém? Aleluia. A partir até 12 anos, ainda continua lá com a Carla, né, com a pastora Carla, ela que está fazendo todo o trabalho com essas crianças. A partir de 12 anos para cima, já é a Tainara e o Vitor. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? A ceia do Ano Novo vai começar, o culto será às 22 horas. Dá o nome para a pastora Andréia. E é só isso hoje os recados. Amém? Aleluia. Nós temos culto de domingo, que é às 10 da manhã e às 19, né? Já não vai ter a tarde da bênção esses dias. Temos o culto da sexta às 20 horas. E segunda tem a intercessão, né? Que a entrada é pela lateral. Todos vocês são bem-vindos na intercessão. A intercessão tá boa, hein? Se eu fosse Aleluia. vocês, eu não perdia. Vinha para a intercessão. Amém? Vamos nos colocar de pé? Eu tinha escrito aqui que o sim de Deus, vou ler para vocês, ele sempre vai abençoar a sua vida. Aleluia. Tudo que for de Deus e for sim de Deus, vai abençoar a sua vida. O não de Deus, ele vai te proteger. Muitas vezes a gente não entende o não de Deus, mas o não de Deus vai te proteger. Aleluia. Agora, o espera de Deus, esse vai te preparar na caminhada. Você e eu, porque a nossa caminhada é longa, igreja. Segura. Amém? Curva a sua cabeça. Senhor, obrigada por este momento, obrigada por esta noite, pela tua palavra que é santa. Deus, nós pedimos, Senhor, guarda a vida de cada um aqui, Deus. Leva, Senhor, cada irmão debaixo das tuas mãos de poder, de graça. Faça, Deus, resplandecer o seu rosto sobre cada um deles, Pai. Dê para eles, Senhor, uma noite de Natal abençoada, Deus. Porque nós sabemos, Pai, que nesse dia todas as pessoas vão falar do seu nome, Jesus. Independente se é data, se não é data, se é dia, se não é dia. Jesus, tu és grande. Jesus, tu és o rei. Jesus, tu será lembrado do dia 24 para o dia 25. Pai, abençoa a mesa de todas essas pessoas que estão aqui, Deus. Que nada venha faltar, Deus. Que todos nós sejamos prósperos, Pai, para o novo ano que vai iniciar, Deus. Que esse ano de 2026 seja um ano de cura, de renovo, de restauração. Seja um ano de compromisso com a tua palavra, com a tua casa, com a tua igreja, com as pessoas. Pai, que esse ano seja um ano de unidade, porque o Senhor tem movido o teu Santo Espírito sobre este lugar, Deus. Obrigada, Senhor Jesus, por tudo. Guarda, Senhor, os nossos pastores. Guarda o pastor Mauro, guarda a pastora Cleusa, guarda toda a liderança desta igreja. Levanta o teu povo, Deus. Desperta aqueles que dormem. Oh Deus, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer porque tu és lindo, Jesus. Aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Aplauda ao Senhor.